palavra de Deus, viu à beira do lago 2 barcos, diga comigo, 2 barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que estás dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, aleluia, para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Eu quero declarar para você nessa noite que você vai ficar perplexo com aquilo que Deus vai fazer na tua casa, na tua família. Quem crê, diga amém. Estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, os sócios de Simão. Então Jesus disse: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vou repetir: deixaram tudo e o seguiam. Levanta a sua Bíblia, fecha os seus olhos. Pai, nós estamos na tua presença, nessa atmosfera de adoração, nessa atmosfera de milagres. Eu peço nessa noite, Pai, que a tua palavra seja revelada, Senhor. Uma palavra tua tudo muda, tudo transforma. Tu és especialista em mudar a história da vida de homens e mulheres. E nessa noite eu oro: faz mais uma vez, ó Pai, faz mais uma vez, no nome de Jesus, amém e amém. Senta com a sua Bíblia na sua mão. Você viu que nessa noite eu fiz questão, deu trabalho, mas eu sonhava em pregar essa mensagem com essa canoa aqui. A pastora Ana falava: só o pastor mesmo para pegar uma canoa e trazer para dentro da igreja. Nessa noite eu quero ministrar junto com vocês uma palavra bem leve, brincadeira. Aqui está um barco, aqui está uma tarrafa. Se eu não me engano, tem algum pescador aqui? Pescador? Tem um pescador? Eu acho que essa tarrafa é de camarão, eu esqueci de perguntar. Não, é de tainha? É de quê? De tainha, não é de camarão então. Irmãos, nessa noite você vai entender o porquê. Oi, tudo bem? Olhe para cá, queridos. Nessa noite eu vim falar de um Deus especialista em mudar histórias. O tema da minha mensagem hoje, pode colocar aqui na tela, não sei se ele pedir para eles colocarem ali, é da frustração ao extraordinário. Repita comigo: da frustração ao extraordinário. Gente, vocês estão vivos? Diga comigo: da frustração ao extraordinário. Mais alto só as mulheres: da frustração ao extraordinário. Lucas capítulo 5 é um texto que fala muito comigo, muito aos nossos corações. E esse texto ele fala de alguém que estava no momento de frustração e foi ao sobrenatural. E o texto da palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus, porque a Bíblia ela fala de homens que saíram do momento de frustração, homens que saíram do momento de tristeza, de angústia, para o momento de cumprimento das promessas de Deus. A Bíblia fala de um personagem chamado Moisés, que por um momento ele estava vivendo um tempo de frustração. Você lembra que lá no deserto, no momento que ele estava no deserto de Midian, a Bíblia fala que Moisés ele foi matar um egípcio, um assassino.
Ele tentou manifestar o seu ministério fora da hora, e tudo que você faz fora da hora dá errado. Só que ele estava frustrado. Mas agora Deus pega Moisés, alguém frustrado, e faz de Moisés um libertador do Egito. A Bíblia fala de um homem chamado José, que estava tudo certo, mas de repente agora ele é vendido como escravo. E ele estava lá aprisionado, frustrado, mas de repente Deus pega ele e levanta ele como governador do Egito. A Bíblia está repleta de homens que estavam vivendo frustrações. A Bíblia fala de um personagem chamado Abraão, que em um determinado momento estava também frustrado porque a sua esposa não poderia gerar filhos. Só que então Deus faz uma palavra, libera uma palavra, escute isso, uma palavra muda tudo, e diz: olha, você vai ser, através de você, as famílias da terra serão abençoadas. Mas você receber uma palavra dessa, quando a sua esposa não pode ter filho, isso se chama a pegar a palavra da fé. Deus olha para Gideão e chama Gideão, um homem valoroso, um homem forte. Mas Gideão estava fugindo, estava vivendo uma frustração. Mas Deus não olha como o homem vê, ele vê de uma maneira diferente. Neemias, um copeiro do rei, e agora Deus pega ele para reedificar Jerusalém. Deus é especialista em mudar a vida de pessoas. Quem sabe você chegou aqui nessa noite achando que era mais um dia, que era um dia normal, mas deixa eu liberar uma palavra para você. Hoje é um dia especial que Deus pode tirar você desse lugar de frustração, de decepção, e levar você para o lugar do sobrenatural, o lugar do extraordinário. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre isso. O texto, a primeira frase do texto de Lucas capítulo 5 diz assim: certo dia. E eu gosto dessa palavra certo dia, porque certo dia é um dia normal para você. Certo dia é um dia qualquer para você. Certo um dia é mais um dia de trabalho, pastor. Certo dia é mais um dia de culto, de repente. É certo dia, aleluia. E a Bíblia fala sobre vários certos dias. A Bíblia está repleta no Novo Testamento de textos que começam dizendo certo dia. E você chega aqui um certo dia, num domingo à noite. Certo dia você é convidado, vem no culto do Dia das Mães. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Para você pode ser um certo dia, mas para Deus é o dia certo. Escute, nessa noite é o dia certo que Deus trouxe você aqui para mudar tudo. Quem crê que uma palavra tudo muda, diga amém. Aleluia. Agora o texto fala que havia Pedro. Eu preciso de um Pedro hoje. A pastora disse assim: chama alguém antes. Eu disse: não, eu gosto de chamar na hora, deixa alguém vir. Quem que vai ser o Pedro hoje? Quem que vai ser o Pedro hoje? Vem Pedro, pode vir, ó, chegou aqui o Pedro. Pedro estava lavando as redes. Irmão, deixa eu falar, essa rede aqui não era a rede que Pedro usava. Eu fui olhar a rede, as redes eram de cordas. Eram pesadas, não era esse tipo de rede aqui. E a Bíblia fala no texto, pode sentar, Pedro. A Bíblia fala que ele passou a noite toda pescando. Olhe para cá, Pedro não pescava apenas por prazer, como alguns irmãos. Quem gosta de pescar aqui? Pedro não pescava por hobby. Pedro pescava por profissão. Pedro pescava por necessidade. Só que Pedro ele vai, e a Bíblia fala que ele trabalha a noite toda, só que ele vem de uma maneira frustrada. A frustração, Pedro, ele não pegou nada. O pior não é pegar nada, o pior é você criar expectativa, é criar um projeto para pegar algo, e além de não pegar algo, você não pega aquilo que você queria e pega o que não queria. Porque muitas vezes nós não pegamos peixes e vem cheio de coisa arada velha. Na sua vida muitas vezes só vem coisas para estragar as suas emoções, para estragar e frustrar aquilo que você está vivendo. Quem aqui já passou um dia de pescaria muito ruim na sua vida? O dia mau chega para todo mundo. Tem um evangelho sendo pregado que você não vai, venha para Jesus e você não vai ter problemas. Mas o dia mau chega para todo mundo. E além de não pegar o que ele queria, ele não pegou o que ele desejava. Agora ele estava cansado, decepcionado, frustrado. E muitas vezes nós nos encontramos assim, dessa maneira, cansado, decepcionado. Agora ele estava o quê? Lavando as redes, preparando as redes, tirando aquelas coisas ruins dessa rede. Isso demorava.
Mas de repente a Bíblia fala que Jesus vinha vindo, e uma grande multidão estava vindo junto dele, e a multidão apertava Jesus. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele viu quantos barcos? 2. Faça assim comigo, diga 2. Jesus, ele viu 2 barcos. Diga comigo, ele viu. Não, a primeira coisa que eu quero falar aqui nessa noite, para algumas pessoas que estão frustradas no que diz respeito ao seu casamento, pessoas que estão frustradas no que diz respeito ao seu chamado, ao seu ministério, porque criaram expectativa a respeito de algo, e as coisas não aconteceram do seu jeito. E coisa terrível é você fazer uma programação, e nessa programação as coisas não darem certo. Agora a Bíblia fala que Pedro, ele estava lá, final do dia, e o pior é a pergunta: e aí, pegou alguma coisa? Quem é pescador aqui sabe, a pior coisa, irmão, dá vontade de passar na peixaria e comprar um peixe, pelo menos para levar para casa, porque alguém vai perguntar se você pegou alguma coisa. E quando você não pega nada, porque quando você pega, todo mundo quer uma tainha para você, né? Todo mundo quer desfrutar do seu peixe, todo mundo quer fazer um pirão de feijão com tainha, com ovo, aleluia. Oh, tem gente que escorreu agora assim, ó. Porque quando você pega, quando o teu barco está cheio de gente querendo partilhar daquilo. Mas quando o barco está vazio, quando a tarrafa não vem peixe, as pessoas veem: ué, tu não pescou a noite toda? Tu não é homem de Deus? Tu não é mulher de Deus? Cadê os resultados? Por que não deu certo? E a Bíblia fala que Pedro, ele tinha experiência. Pedro era pescador, ele tinha as ferramentas necessárias. Mas agora Jesus, ele vai passando, ele viu 2 barcos, o de Pedro e ele viu o de João, também os sócios ali. Agora Jesus vai chegando perto do lago de Genezaré, e ele vê aqueles 2 barcos parados, e ele chega até Pedro e ele diz: ei Pedro, eu preciso do teu barco. Escute nessa noite, querido, Jesus, ele viu. Deixa eu falar uma coisa, no que Jesus viu os 2 barcos, não precisa você pegar a chave do teu barco e ficar dizendo: ei Jesus, aqui o meu barco, ó. Ei, aqui Jesus, ei, vai chegar a tua hora, vai chegar a tua vez. Enquanto não chega a tua vez, não fica com inveja, com ciúme daqueles que Deus chamou. Porque Jesus viu 2, mas ele foi na direção do barco de quem? De quem? De Pedro. Aí os outros pescadores podiam dizer: mas e o meu barco? E a minha vez? E por que não acontece comigo? Eram 2 barcos, mas ele entra num. Irmão, se ele não entrou ainda no seu barco, não se preocupe, mais cedo ou mais tarde, aquilo que Deus tem para você vai chegar. Se alegre porque Deus está chamando alguém que está perto de você. Se alegre porque Deus está usando o barco de alguém. E agora Pedro estava aqui. Só que agora Jesus não só vê. Ei, escute isso. Além de Jesus ver, agora Jesus vai usar aquele que ele viu. Fique tranquilo, se ainda Jesus não está usando você, mas ele já viu você. E você vai ser usado nos próximos dias. Olhe para quem está do seu lado, diga: Jesus já viu você. Aleluia. Agora o barco estava parado. Barco não é feito para ficar parado. E hoje eu ligava para o meu tio é pescador, e eu dizia: me empresta o teu barco para pregar. E ele assim: como assim? Eu disse: se eu fosse você, como na mensagem, quem empresta o barco para pregar, tem uma grande colheita. Sai da frustração para viver o extraordinário, irmão. Vai pegando a palavra, porque Jesus já viu você, ele já viu o teu barco, e nesses dias você vai viver algo extraordinário, algo que é fora do comum, algo que é sobrenatural. Agora ele chega lá. Mas por que Pedro? Por que o pastor escolhe? Chegou agora e o pastor já bota para pregar. Chegou agora e já está cantando. Porque assim, ei, irmão, fica na tua posição que vai chegar o teu momento, vai chegar a tua hora. Posso ouvir um amém aqui? Você está comigo na palavra? Agora o barco que estava ali, ele ia entrar em movimento.
Eu quero declarar que coisas que estavam paradas na sua vida vão começar a entrar em movimento. Eu quero dizer que tudo aquilo que tinha um propósito na sua vida, que era para estar em movimento, está parado. Nos próximos dias vai haver uma ativação do céu. Jesus está passando hoje, está aqui e está dizendo: ei, aquilo que estava parado vai começar a ter movimento, vai começar a cumprir o seu propósito. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Deus vai começar a movimentar o teu barco. Diga comigo: o barco estava vazio. Diga mais alto: o barco estava vazio. Não, o barco estava vazio na hora certa, no lugar certo. Aleluia. Jesus entra no barco. Aleluia. Vamos lá, Pedro. Jesus entra no... Meu Deus. Ai, Jesus. Aleluia. Jesus entra no barco e diz assim: ô Pedro, dá uma empurradinha ali para mim, que eu preciso usar o teu barco para pregar. Ô Jesus, aqui está muito gordo, outro está muito fraco. Não, brincadeira. Agora, Jesus entra, e agora Pedro, ele começa a empurrar. Jesus faz um pedido: empurra o barco para que eu possa usar o teu barco. Ei, Jesus está fazendo uma pergunta hoje: será que eu posso usar o teu barco? Aquilo que Deus tem te dado para ganhar dinheiro, será que Jesus pode usar? Jesus pode usar a tua empresa? Qual era o propósito de Jesus botar o barco ali? Um dos propósitos era porque a multidão estava apertando Jesus, certo? Jesus disse: olha, coloca o barco ali para que eu possa pregar, para que a minha voz possa chegar em toda a multidão. Jesus era técnico de som. Ele sabia o posicionamento por causa do vento, onde o som ia se propagar. Então ele botou num lugar estratégico. Ei, será que o barco que Deus tem dado para você pode servir para que o evangelho, a voz do evangelho possa chegar mais longe? Agora ele diz: olha, posso usar o teu barco? Aí você vai dizer: por que logo eu? Tem pessoas que querem ser usadas, mas tem algumas pessoas que Deus escolhe o barco e diz assim: mas por que logo eu? Por que tem que ser eu? Mas tem gente que já diz ao contrário: por que tem que ser ele? Por que tem que ser ela? Por que tem que ser ela líder? Por que tem que ser ele líder dessa célula? Por que tem que ser ele o dono dessa empresa? Irmão, escute o que eu vou falar aqui. Milagre não vem com uma placa pelo lado de fora, escrito assim, ó, uma plaquinha pelo lado de fora escrito milagre. Milagre, ele vem por uma plaquinha do lado de fora escrito serviço. Deus libera milagres enquanto você faz coisas por reino simples que ninguém quer fazer. Pedro empurra o barco para que Jesus pudesse pregar. Irmão, eu estou pregando aqui nessa noite para essa igreja lotada. Mas para mim poder aqui estar pregando aqui nessa noite, muita gente empurrou o barco hoje. Tinha gente empurrando o barco aqui desde de manhã cedo, para que eu pudesse estar aqui. Jesus só pôde pregar porque Pedro empurrou o barco. E sabe qual é a minha oração nessa noite? Que Deus levante nesse lugar uma geração que queira empurrar o barco para que a pregação do evangelho possa avançar. E Deus quer usar você. Deus quer usar o seu barco e Deus quer usar você como uma geração que vai empurrar o barco. Quando eu chegava aqui hoje, eu ia ali na sala no lado, ali antes do culto, e havia alguém com as mãos levantadas, ajudando a empurrar o barco para que nessa noite a pregação do evangelho pudesse ser pregada. Ô irmão, para de ficar falando mal daquilo que Deus te deu, para de ficar falando mal do teu barco. Se Deus viu, é você, é você. Se chegou o tempo, é você. Deixe que as pessoas falem mal, deixe que as pessoas critiquem, mas se Deus decidiu usar, quando Deus decide escolher, está escolhido e ponto. Por que tem que ser esse baixinho, um pastor dessa igreja, manezinho da costeira? Porque foi Deus que decidiu escolher. Podia ser outro, mas Ele faz assim para manifestar a glória dEle. Ele faz assim para dizer que não diz respeito a mim, diz respeito à glória dele, não diz respeito a você.
Aleluia. Quem está entendendo, levante a sua mão, diga comigo amém. Você está emprestando o seu barco para Jesus. Deus pode fazer a obra dele através da sua colaboração, irmão. Escute isso. Eu estava pensando, eu anotei várias coisas essa semana, mas eu estava pensando, Jesus precisava do barco de Pedro para pregar o evangelho? Não, o mar estava aqui. Se Jesus quisesse fazer assim no mar, e ó, ele não ia atrair muito mais fácil a atenção daquela multidão que estava ali para ele? Não era mais fácil do que ele subir num barco vazio de um pescador frustrado? Qual era mais fácil, ele entrar num barco de alguém frustrado ou ele sair caminhando sobre as águas? O que chamaria mais atenção? Então você há de vir comigo que Jesus, a minha pergunta é, Jesus precisava do barco de Pedro? Ou Pedro precisava emprestar o barco para Jesus? Quando agora, irmão, nessa noite, tem pessoas que dizem assim, porque eu vou dar essa oferta aqui. Irmão, deixa eu falar, não é a obra de Deus que precisa dessa oferta, é você que precisa dar esta oferta. Não é a igreja que precisa do teu dízimo, é você. O dízimo é só o canal de autoridade, de legalidade, que você planta a semente para Deus liberar o que Ele quer para você. E emprestar o barco, porque Jesus ele podia simplesmente dizer assim, haja peixe, mas esse princípio ele já criou lá no começo. Ele criou, a primeira coisa que ele criou foi a autoridade, a segunda coisa que ele cria foi sementes lá na criação. E agora ele diz assim, olha, eu não posso passar já por cima dos próprios princípios, então o que eu vou fazer? Empresta o teu barco. Jesus não pediu o barco para ele, Jesus pediu o barco emprestado. E eu sempre falo aqui na igreja, você nunca vai ganhar de Deus no dar. Você acha que está dando muito para Deus do teu tempo, do teu dinheiro, da tua vida, mas Deus sempre vai além daquilo que você está fazendo. Ele sempre surpreende você. Jesus podia fazer isso aqui sozinho, mas ele decide fazer junto com Pedro. Jesus podia fazer toda essa obra aqui sozinho. Jesus não precisava de nada, mas ele decidiu fazer a obra junto com você. Olha para quem está do seu lado e diga, Jesus decidiu fazer junto com você. Aleluia. Quem está precisando, é Pedro ou Jesus? Jesus agora ele pede o barco para Simão. Ele pede para quê? Para que pudesse haver uma legalidade, para que pudesse haver uma colheita. Aquilo que Jesus já ministrou ao seu coração não diz respeito a quem vai receber. Aquilo que Deus falou ao seu coração é semente para que você mesmo possa colher. Irmão, deixa eu falar uma coisa. O tema dessa mensagem é saindo do natural, é saindo da frustração para o extraordinário, para o sobrenatural. Preste atenção. Jesus ele pede aqui para dar legalidade a uma colheita. O barco serviu para ampliar a voz da pregação do evangelho. Aleluia. Jesus não queria aquele barco apenas para pregar. Quando eu li algumas vezes esse texto, eu achava que Jesus só queria o barco para pregar. Mas não, diga assim, não era apenas para pregar. Diga comigo, não era apenas para pregar. Aleluia. Irmão, quando você empresta o barco para Jesus, você recebe direção. Escute o que eu vou falar nessa noite, pessoas estão aqui. Deus vai liberar a direção para você. Direção no que diz respeito ao seu negócio, ao seu casamento, ao seu chamado. Segunda coisa, quando você empresta o seu barco para Jesus, você recebe, além de direção, você recebe uma palavra. E uma palavra de Jesus muda tudo. Uma palavra de Jesus transforma tudo. E deixa eu falar, a direção que Deus vai te dar não é uma direção confusa, é uma direção clara. Pedro agora empurra o barco. Aleluia, diga assim, eu faço parte da geração que vai ajudar a empurrar o barco. Ninguém quer empurrar o barco. Pastor, irmão, nós estamos vivendo um evangelho que só quer que o barco ande com motorzinho. Tem uma geração folgada, que não quer mais servir. Uma geração que só quer... Senta aí. Por favor, tem alguém que pode remar para mim, por favor? Tem gente que só quer sentar no barco e ser empurrado por alguém.
mas nunca empurrou o barco para alguém andar. Irmão, deixa eu falar, esse remo aqui, hoje só tem um, mas é necessário 2, porque é melhor ser 2 do que ser 1. Se eu pegar esse barco aqui e só remar desse lado, o que ele vai fazer? Ele vai rodar em círculo. Sabe por que está cheio de crente que a sua vida está em círculo? Porque ele está no barco querendo ficar sozinho. Sabe por que tem casamento aqui que não está cumprindo o propósito? Porque o homem está na frente assim, ó. Opa, vem cá, pastora, vem cá. Entra ali atrás, ali no meu barco. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar... O marido está aqui. Vamos, mais rápido, mulher. A mulher está se matando, se lascando, é mãe. E o cara é um folgado. O certo o que é de um casal? Ela rema de um lado e eu remo do outro. Agora deixa eu falar. Se eu pegar, não, mas eu sei, ela não sabe. Eu estou bem rapidinho assim. E ela, o que acontece com o barco? Vai rodar. Irmão, eu quero declarar que nesses dias, você e a sua família vão alinhar a remada. Porque quando você alinhar a remada, você vai chegar no propósito. Eu quero declarar que os líderes dessa igreja vão alinhar a remada. Quem está entendendo aqui? Eu e a pastora tivemos que conversar, porque eu sou todo agitadinho assim, ela bem, toda. Aí eu, Senhor, eu quero ir mais rápido. Aí ela assim, tu não pode, o Senhor disse, tu não podes ir mais rápido, tu tens que alinhar a remada com ela. Eu tenho que esperar um pouquinho ela, e ela tem que aumentar um pouquinho a remada dela. Sabe por quê? Porque é uma bênção liberada, há uma força no motor, quando você se torna um com a sua esposa, quando você toma as decisões junto com ela. Olha aqui, eu saí do barco e agora estou pregando para casais. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Obrigado, meu amor. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da pastora. Amém? Ei, o remo não é para usar para outra coisa, viu? O remo é para dar direção e propósito no barco, aleluia. Agora, irmão, eu louvo a Deus porque essa igreja aqui está cheia de gente, que nos próximos dias, essa mensagem aqui vai despertar muitas pessoas a empurrar esse barco. Escute o que eu vou falar. Eu amo quando o barco vai para a água, mas eu amo quando o barco volta da água. Só quem é mãe de pescador sabe. Ai, que bom que ele voltou de viagem. Ai, que bom que voltou de alto mar. Ah, eu morava lá no Campeche, eu ajudei várias vezes a puxar a tarrafa. Ei, e quando Deus me deu essa palavra, eu fui buscar qual é a época. Escute, nós estamos entrando, isso também é profético hoje, na época da tainha. Eu quero declarar, queridos, uma grande pescaria para você. Agora escute isso, você não adora Mamon. A Bíblia só fala de 2 senhores, Mamon e Jesus. Agora vai chegar um momento que o Senhor vai dizer, o que você quer ficar? Com a pescaria ou comigo? Você está disposto a abrir mão de toda a pescaria para ficar com Jesus? Você está disposto a abrir mão de todo o resultado que um dia você sonhou? Ei, porque Deus só vai colocar no teu barco aquilo que você estiver disposto a deixar por Ele. Vou repetir. Deus só vai colocar no teu barco aquilo que você for capaz de abandonar por amor a Ele. Aleluia. Agora ele entra, Jesus. Ele começa a pregar a palavra, porque fé vem pela palavra. Só que aí Jesus, ele não prega em pé. Jesus prega sentado. Deixa eu falar. De repente você quer, por que Jesus não fica em pé? Para todo mundo ver que Ele está no meu barco. Ei, Deus vai usar o teu barco, não é para ter visibilidade. Deus não quer apenas te dar visibilidade, mas Ele quer que o teu barco sirva para Ele de sustentabilidade.
Deus quer que o teu barco seja sustento para a pregação do Evangelho. Agora Jesus prega a palavra. E agora Jesus ele vai dar uma palavra para Pedro. Ele diz: Pedro, joga a tua rede. Pedro, agora nós vamos entrar aqui. Eu vou te ensinar a pescar agora, Pedro. Eu vou te ensinar agora como que ganha dinheiro, Pedro. Porque tu emprestou o teu barco agora. Aí o que ele fala? Senhor, mas eu pesquei a noite toda. Nós nos esforçamos a noite toda. Ei, tem momento que Deus vai usar o teu esforço, sim. Mas tem dia que mesmo você tendo toda a experiência, toda a capacidade, às vezes o teu esforço não é suficiente para aquilo que você precisa. E eu quero declarar, se você já se esforçou tudo que você poderia e mesmo assim está frustrado e decepcionado, porque não mudou, não aconteceu, não chegou, eu quero dizer que quando acabam as suas forças, existe uma força da graça, a força do sobrenatural, a mão da graça, a força de Deus que te levanta, que te sustenta. Quem está comigo pode levantar a sua mão? Aleluia. Agora o barco de Simão, aleluia, dessa vez ele não saiu para ganhar dinheiro. Diga comigo, o barco não saiu para ganhar dinheiro. Para que ele saiu o barco? Para que ele saiu? Para pregação do Evangelho. Agora Jesus conduz o barco. Quem está conduzindo o teu barco agora? Diga comigo, Jesus. Quem tem o governo? Quem tem a direção do teu barco? Irmão, escute isso, quando Jesus governa, Ele dá a direção certa. Eu quero dizer para você, aquilo que você levaria a noite toda para fazer, Jesus com uma palavra, Ele transforma. Eu sei que tem pessoas que estão assim, achando que é mais uma palavra, mas eu sei que essa palavra está dando destino a muitas pessoas. Irmão, quando de repente, quando um certo dia eu estava sem carro, um certo dia eu entro numa igreja, Deus me manda pegar um avião e ir para o Rio de Janeiro. Eu vou lá na igreja do pastor Silas Malafaia e sento lá onde os pastores ficam. Estou sentado, daqui a pouco uma pessoa senta no meu lado. E quando eu estava sentado lá, ela entra, cumprimenta, só dá um sorriso e sai. Eu tinha ido para pregar numa igreja metodista lá no Rio de Janeiro. E quando eu estou lá, naquele lugar, na igreja metodista, o culto acabou. No outro dia de manhã aproveitei para conhecer a igreja do pastor Silas. Falei com a esposa dele, com eles, muito gentil. Estou ali no culto, olho para aquela pessoa do meu lado, cumprimento. Aí no outro dia volto para casa, lá para a casa do pastor, onde eu estava me hospedando. O pastor disse o seguinte: olha, eu comprei umas cadeiras para a igreja, preciso ir até a fábrica. E chego lá na fábrica, vou lá, começo a falar aqui da história das cadeiras da nossa igreja. Quantas cadeiras, hoje não, né? Hoje é tudo linda, mas quantas cadeiras nós fizemos à mão, colocamos estofado nelas, uma por uma, com um grampo. Mais de 200 cadeiras, mão tudo cheio de calo. E eu estava contando isso para ele, e o cara assim: você não quer ser o meu representante no sul do Brasil? Eu disse: não vim aqui para isso, mas que legal, fico feliz, mas nem deixei aquilo. Vim para Florianópolis. Quando chega aqui, eu estava sem carro, não tinha carro, porque tinha entregue o meu carro também, tinha abençoado uma parte, tinha feito uma negociação, estava sem carro. E daí Deus dizendo: olha, vou abençoar, você não vai ficar sem carro sempre esse momento. E eu não sei por onde, não estava entendendo muito aquela viagem. Daqui a pouco eu recebo uma ligação. Um certo dia você está na sua casa, você acha que não sabe mais o que fazer, e uma ligação vem dizendo assim: ei, você lembra de mim? Você quer só apresentar aqui a empresa para alguns pastores e algumas igrejas no sul do Brasil? Disse: olha, se isso não tomar o tempo da minha igreja, porque eu sou pastor, eu não sou vendedor. Não, mas só quando você vê alguém, tal. Eu disse: mas eu não tenho carro. Ele disse: não, no dia que nós nos encontramos lá na igreja, porque sabe aquela pessoa que estava no meu lado, na igreja, aquela pessoa era o dono da fábrica onde eu fui. E essa pessoa, o dono da fábrica que me chamou para trabalhar, e eu disse: olha, eu não tenho tempo para fazer. Ele disse: não, eu não tenho carro. Ele disse: não te preocupe, eu estou mandando um carro zero para ti, para que tu fique por aí. Não, tu não está entendendo, não tem condição de comprar. Não, eu vou te dar um carro para tu poder se mobilizar por aí nesse tempo. Fui ao Rio de Janeiro e peguei um carro 2018 para me andar. Acho que fiquei uns 8 meses andando com o carro aqui, até eu comprar e ter a condição. Um certo dia eu estou andando com o meu carro, então compro um carro mais simples agora, já um outro. E Deus disse assim: olha, pega esse carro,
vai lá no centro. Um certo dia Deus fala com você dizendo: eu quero usar o teu barco. Vai lá no centro, na loja Queires, no segundo andar, que vai ter um jovem naquele lugar. Pega o teu carro, limpa o teu carro, insera o teu carro e vai lá no segundo andar, entrega a chave do teu carro com documento para aquele jovem que está lá esperando. E assim eu fiz naquele dia. Peguei a chave do carro e fui lá levar. Sabe o que aconteceu, queridos? Passado alguns tempos, eu estou um certo dia, estou eu na minha casa, de repente alguém me liga e diz assim: pastor, Deus falou com o meu coração. O casal de pastores diz assim: e nós sentimos, nós vamos ofertar um carro de 35 mil reais na sua vida. Quem está entendendo, irmão? Não, irmão, não aplauda com inveja, aplauda com alegria. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Porque você só vai poder receber aquilo que você estiver disposto a dar. Eu não estou falando para você ofertar carro hoje aqui, não estou fazendo apelo para isso. Eu estou pregando aqui porque às vezes Deus fala no seu coração e você quer sair de um nível para ir para o outro, mas Deus está pedindo: deixa eu usar o teu barco, coloca um pouco lá, deixa eu pregar o evangelho através do teu barco. E você fica preso ao barco, um barco cheio de frustração, um barco vazio, mas que para Jesus ele pode usar. E agora ele entra, Jesus ele entra, Pedro está ali junto. Vamos lá, Pedro, agora eu vou te ensinar a pescar. Ei, escute isso. Nesses dias Jesus vai ensinar muita gente a pescar aqui. Quantos querem ser ensinados por Deus a como pegar peixe? Porque uma coisa é você fazer no braço, outra coisa é você fazer sobre uma palavra de Jesus. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: sobre a palavra dele tudo muda. Aleluia. Escute, vir nesse ministério não são os recursos. O que movimenta você não pode ser o recurso. O céu mostrou como ganhar recurso naquele momento. E eu quero declarar as direções preciosas. Ele sabe onde jogar a rede. Ele joga a rede, vamos lá. Joga a rede. Ele joga a rede. Tem que abrir. Abre a tarrafa. Isso. Que é muito peixe. Eu declaro sobre a tua vida. Todos verão. Nos próximos dias. Deus tratando com a frustração no teu coração. Deus hoje, Ele viu. Tu estava dizendo: Deus, por que tu fez no outro? Havia uma frustração no teu coração, dizendo por que não dá certo. E hoje tu ter vindo aqui também é um pouco profético também. Deus fala contigo que Ele vai encher as tuas redes, encher o teu barco. Quantos que levanta a sua mão em direção ao altar aqui? Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora, Pai, que toda frustração se transforme em algo extraordinário e sobrenatural na vida dele, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus, as redes cheias, em nome de Jesus. Quem crê, diga comigo amém. Aplauda o Senhor pelo aquilo que Deus vai fazer na vida desse jovem. Aleluia. Simão, ele joga a rede agora. E quando ele joga a rede, o que acontece? Vem muito. A rede está pesada. Sabe quando você acha assim que é mais um dia, aí de repente você tem peixe para nós. Ei, dá uma olhada para quem está do seu lado, diz assim: tem peixe para nós. E ele pega, tá pesado, tá pesado. Ei, não é pegadinha de ninguém, tá? Não é pegadinha, sabe por quê? Porque eu vi alguém na internet agora, enquanto alguém lançava, o cabinho ficava para trás, mas era alguém que ficava assim atrás, assim ó, batendo, e a pessoa ficava toda alegre e não vinha nada. Eu quero dizer que Deus não faz pegadinha com você. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é a verdade, Ele é a provisão que você precisa. Oh, aleluia!
E ele sente. Só que eles estavam no barco. Tu já está com tanta fé que tu quer já caminhar sobre as águas, Senhor. E ele vem, mas só que era tanto peixe que havia o quê? Estava quase afundando. Escute isso, pega isso no teu coração. Aquilo que Deus dá para você, se você não compartilha, você afunda com aquilo que Deus te deu. Se você não compartilhar o que Deus deu para você, o teu barco vai afundar. Ei, lembra do outro barquinho que Jesus viu 2? Ei, vem cá me ajudar. Ajudar o quê? Irmão, deixa eu falar. Se você obedecer a direção de Deus, rede cheia. Rede cheia, obediência traz rede cheia, obediência à palavra, obediência à direção, obediência ao que Deus falou, obediência aos princípios da palavra. Não tem como você viver milagre andando com uma vida desobediente, queridos. Eu sei que nós temos a graça, que é aquilo que você não merece. Pedro ali estava frustrado, decepcionado, mas nem por isso ele deixou de levar o barco e deixou de lançar a rede, de fazer a parte dele, de obedecer a direção. Nessa noite, obedeça a direção. Deus já tinha falado essa semana com pessoas. O Deus que chamou, eu anotei aqui, o Deus que chamou as rãs para o Egito, chama os peixes para a rede. O Deus que chama as cordonices no deserto, chama os peixes para a rede. O Deus que chama o peixe para tirar a moeda de dentro da boca do peixe, é o Deus que chama os peixes na rede. Irmão, você precisa crer que se você obedecer ao Senhor, Ele é poderoso. Olha só, anotei aqui, quando o céu ensina você a pescar, tudo que vem no seu barco, se você não compartilhar, você acaba afundando. Aí, vocês lembram que havia um outro barco? Só chamou eles e eu não. Irmão, deixa eu falar, tem muita gente que às vezes, em vez de permanecer, porque Deus já viu você, em vez de esperar com paciência no Senhor, em vez de ficar na sua posição, fica murmurando, fica fazendo biquinho, por que não é eu? Por que não é a minha vez? Por que Jesus faz na vida dele e não faz na minha? Não, aquele outro barco poderia ter ido embora, brabo, emburrado, mas ele não foi brabo, emburrado, eles permaneceram por perto. Permaneça por perto. Fala para quem está do seu lado, Jesus já viu você, mas permaneça por perto. Se Deus chamou outro, permaneça. Você pode ser suporte para o barco de alguém. Você pode ser suporte para o casamento de alguém. Você está entendendo comigo aqui? Agora ele chama o outro barco e ele compartilha. Tem gente que está afundando porque não tem compartilhado. Aí ele chama. E agora Pedro, ele fica impactado. Ele chama, vem o outro barco. Escute o que eu vou falar. Aquilo que Deus vai fazer vai ser tão grande e poderoso que você vai ter que compartilhar com alguém. Eu estou terminando essa palavra, mas essa palavra é para dizer que Deus quer usar o teu barco. Deus quer usar a sua rede. Deus quer que você seja alguém que ajude a empurrar a pregação do Evangelho. Deus, Ele quer tratar das suas frustrações e para que você viva o extraordinário. Mas depois que os 2 barcos estavam quase indo a pique, os 2 barcos voltam à terra. E quando chegam à terra, tem um momento ali também no barco que Pedro se prostra dizendo: não sai daqui, Jesus, eu não sou digno, eu sou um homem pecador, porque milagres também vai gerar arrependimento. Eu quero declarar nesses próximos dias pessoas com quebrantamento, com arrependimento, pessoas realmente se arrependendo de pecados, pessoas chegando. Escute, eu libero uma palavra, que nós vamos ver uma multiplicação de peixes, pessoas, vidas, salvação de almas. Eu quero declarar e dizer que Deus quer usar a sua vida, curar a sua frustração, para usar você de uma forma extraordinária, não só para pegar peixe, porque o extraordinário da pregação que eu estou fazendo aqui, não é o momento onde a tarrafa fica cheia. O momento para mim extraordinário, eu falei aqui, agora aqueles que não foram escolhidos no começo, precisam chegar. Irmão, se você não foi escolhido no começo, aleluia, Deus vai tocar você, Deus vai te ajudar.
Deus vai chegar no tempo certo. Deus não se atrasa, diga comigo amém. Agora, se for crente mimado, eu anotei aqui algumas coisas que o Espírito Santo foi falando. Crente mimado, crente imaturo. Irmão, um nível de espera vai trazer um nível de provisão. Jesus agora diz para Pedro: não temas, não te preocupe, tenha fé. Aqui eu estava pesquisando, é a primeira vez que Jesus disse não temas. E a Bíblia fala que deixaram tudo e o seguiram. Irmão, tudo que eles queriam é pegar peixe. Agora, quando eles conhecem, tem uma revelação de Jesus, quando eles conhecem o Cristo, quando Pedro, ele recebe o seu chamado. Não, porque eu anotei, emprestar um barco vazio não é nada. O difícil é deixar o barco cheio por amor a Jesus. Por que Jesus não chama Pedro no começo, quando o barco estava vazio? Porque se Jesus chamasse Pedro quando ele estava com o barco vazio, Pedro não tinha outra opção. Porque Jesus, ele não quer ser a última opção, Jesus quer ser a primeira opção. Então Jesus agora, ele está e ele chama Pedro com o barco cheio. Deus está chamando pessoas aqui, não é com o barco vazio. Porque você vai ter que mostrar o teu amor por Jesus, é quando o barco está cheio. Ele diz: a partir de hoje eu te farei pescador de homens. E para ser pescador de homens, ele ia ter que deixar um sonho. Para ser pescador de homens, ia ter que deixar um hábito, porque pescar era um hábito. Deixar o barco é deixar o prazer também, é deixar o trabalho. Deixar o barco é deixar a segurança, porque ali estava o sustento de Pedro. Ali era a empresa de Pedro. O sustento da família de Pedro vinha dali. Agora, Deus vai fazer muitas coisas. Deus vai fazer muitas coisas. Deus vai realizar muito milagre. Mas essas coisas não vão prender você. Irmão, tem gente que Deus não pode dar, porque se Deus dá, as pessoas vão ficar presas naquilo que Deus vai dar. Então, o não de Deus é para algumas pessoas não irem para o mundo e não... Deus, ele quer... Eu creio num Deus que abençoa, que ama, mas como um pai, ele sabe que muitos não têm maturidade, porque se o filho for imaturo, se ele não for capaz de administrar o que o pai tem, de nada ele se difere de um escravo. Então o que Deus vai dar para você é algo poderoso, é algo grande, mas você tem que estar em posição de receber. Quem está entendendo, diga comigo amém. Deus vai fazer muitas coisas, mas essas coisas não vão mais prender você. Levanta a sua mão assim, ó, diga comigo: Jesus é maior do que o peixe. Bem alto, diga: Jesus é maior do que o peixe. A missão é maior do que o peixe. O chamado é maior do que o peixe. Aleluia. Fica de pé nessa hora. Deus vai colocar no teu barco aquilo que você é capaz de entregar e deixar por Ele. A Bíblia fala que Pedro deixou o barco. Deixou a tarrafa, deixou os peixes. E nesta noite eu estou perguntando: o extraordinário não é o barco cheio, o extraordinário é o Pedro deixar tudo por amor a Jesus. E eu pergunto: o que você está disposto a deixar por amor de Jesus? Um certo dia, vira o dia certo na sua vida. Feche os seus olhos. Certo dia você está frustrado, mas Jesus, ele vê 2 barcos. Jesus pede algo para você, Jesus pediu algo para Pedro. Certo dia Pedro decide servir, decide empurrar o barco. Jesus libera uma palavra, joga a rede, ele, movido por obediência, ele joga essa rede. O extraordinário acontece. E eu quero liberar uma palavra que extraordinário vai acontecer na tua casa, na tua família.